Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos a mais uma videoaula sobre máximos e mínimos, problemas de otimização, agora com aplicações, tá bom? Contextualizando, tá? Bom, uma loja tem vendido 200 aparelhos reprodutores de Blu-ray, tá bom? Por semana, a R$ 350 cada. Uma pesquisa de mercado indicou que para cada R$ 10 de desconto oferecido aos compradores, o número de unidades vendidas aumenta aumenta em 20 unidades por semana. Tá falando de função demanda, tá? Encontre a função demanda e a função receita. E qual o desconto que a loja deveria oferecer para maximizar a sua receita? A função demanda, ó, anotem isso aí no caderno, tá? Que é bem útil. Função demanda, ou também conhecida como função preço. Ela é definida, né? A gente representa por um P minúsculo, tá certo? E a gente tem aqui, ó, função receita é X, o preço, né? A função demanda, tá certo? E o nosso lucro, tá certo? Seria a receita menos o custo, tá certo? Aqui a função lucro, tá ok? A demanda, ok? Ou função preço, e o R de receita. Então, olha só, vamos considerar X, tá certo? O número de reprodutores de Blu-ray, tá? Que são vendidos por semana. Então, o aumento semanal de vendas, concorda que é X menos 200, tá certo? Então, para cada aumento de 20 unidades vendidas, o preço cai em R$ 10. Então, o que nós temos aqui? Para cada unidade adicional vendida, tá certo? O decréscimo no preço vai ser de 1/20. 10 sobre 20. Então, a minha função preço, né, vai ser os 300, ou função demanda, 350 menos 10 sobre 20, x menos 200. Então, essa modelagem matemática, muitas vezes, que é o que incomoda, é o que é mais difícil, né? Então, arrumando isso aqui, vai ficar 450 menos meio sobre x, tá certo? Bom, e agora eu tenho, então, a minha função demanda aqui, ou função preço. Então, eu consigo escrever a função receita como sendo x vezes a função demanda ou preço, tá certo? Ó, eu tenho exatamente isso daqui, minha função receita, tá? E então, o que que ele pergunta aqui? Bom, então já encontrei, né, a função demanda e a função receita, tá aqui. Primeira parte eu já resolvi, função demanda e a função receita, tá certo? Muito bem. E ele quer saber, ó, agora o problema de otimização. Qual o desconto que a loja deveria oferecer para maximizar a sua receita, tá certo? Então, preciso saber aqui o desconto, né? Então, primeira coisa é determinar o ponto crítico. Então, o R' de x igual a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, o R de x eu sei que é dado por 450 menos meio de x ao quadrado. Vou derivar essa função 450 menos x, tá certo? Que tomo 2, com 2 dá 1, sobra isso daqui. Igualando isso aqui a zero, eu tenho que x é igual a 450, tá certo? Então, quando eu tenho 450, né? Eu tenho lá na minha função demanda 225, tá certo? Muito bem. Então, o teste da segunda derivada, eu vou derivar agora essa função novamente. Vai dar menos 1. Se vai dar menos 1, então isso aqui é menor do que zero, eu tenho um ponto de máximo, tá certo? Então, olha só, 450
é máximo absoluto. Tá certo? Então, para eu maximizar a minha receita, qual deve ser o preço dele? Então, eu venho aqui, ó, na minha função preço, tá certo? Qual era a minha função preço que nós encontramos? 350 menos... Deixa eu colocar direitinho aqui, peraí. Qual é a função preço? A função preço, ó, é 450 menos meio de x. Então, quando eu tenho uma produção 450 aqui, tá certo? Eu vou ter, tá certo? 450 igual a 225, tá certo? Então, para maximizar isso, né? Para maximizar a minha receita, tá certo? O que que eu preciso fazer, né? A loja deveria oferecer um desconto, então, seria o desconto 350 menos 225. Deveria oferecer um desconto de R$ 125, tá certo? E aí sim, ela maximizaria a minha receita, ok? Muito bem.